nossas vidas. É o que eu te oro, Senhor, agradecida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra que a Cláudia trouxe agora, meio que não cabe no evangelho de hoje, né? O não de Deus. Você pregar que o não de Deus ele é normal, ele é natural, isso não atrai. Na verdade, isso expele. Porque o evangelho pregado no Ocidente, ele está meio distante daquilo que o Senhor espera para a nossa vida. Porque o evangelho é renúncia. O tema do ano da nossa igreja é 2020, um ano da renúncia e prol do evangelho. E de acordo, dando continuidade a essa introdução, eu queria que você abrisse a sua palavra em 1 Coríntios 15. Não vou demorar, muito rápido, mas eu creio que o Senhor ele vai falar ao nosso coração. Tenha paciência, esteja com a gente. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Eu quero ler de novo com você. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Queridos, como que você reage diante de uma notícia? Existiu nos Estados Unidos uma expressão que diz assim: se não sangrar, não tem valor. Essa expressão, se não sangrar não tem valor, ela permeou a imprensa norte-americana nos anos 80. Ou seja, toda a imprensa televisiva e a imprensa impressa foi levada sobre essa expressão. Ou seja, toda a imprensa, quanto mais tivesse notícias de violência, de catástrofes, de sangue, essas notícias tinham prevalência. Ou seja, era aquela que regia toda a imprensa norte-americana e que levava um sensacionalismo naquela época. E aí, ao olhar para essa expressão, eu olho para os nossos dias. Quando a gente está numa estrada e o trânsito começa a ficar lento, há um acidente do outro lado da via. O ser humano ele para ver esse acidente, porque é normal do ser humano ele se atrair por catástrofes. Só que, trazendo para os nossos dias, o que tem acontecido, querido? Querido, o coronavírus é uma realidade. Não podemos negar. Muitas pessoas morreram. Porém, quantas pessoas têm tido síndrome do pânico por conta de uma notícia que a cada dia fica massificando na tua mente? E essas pessoas têm medo de sair, essas pessoas têm medo de se encontrar com pessoas. Claro, você não pode ter certo contato, mas até que ponto essas notícias elas são verídicas? Nessa semana, a notícia de coronavírus mudou para uma notícia que tinha a ver com a corrupção ou com pessoas que estavam corrompendo na questão política. Ou seja, tudo aquilo que atrai é aquilo que rege. Então, diante dessas informações que você tem recebido na televisão, no jornal, o que tem acontecido com você? O tema da mensagem dessa noite é: Evangelho, uma boa ou uma má notícia? Quando você olha para o Evangelho, querido, o que você tira disso? Essa informação que chegou até você por intermédio dos apóstolos. Como que você reage a isso? Notícia é dar conhecimento a alguém de um fato que aconteceu no passado. Sendo assim, o Evangelho foi uma boa notícia para as nossas vidas, que aconteceu mais de 2000 anos lá atrás, com a morte de Jesus Cristo, você sabe disso. Porém, querido, esse Evangelho, ele tem feito o que na sua vida? Essa boa notícia, e de fato foi uma boa notícia, mas da forma como você tem recebido esse Evangelho, pode ser uma boa notícia, mas também pode ser uma má notícia, e a gente vai entender por quê.
Quando o Evangelho é uma boa notícia para a minha vida e para a sua vida? Quando o Evangelho, ele te dá acesso. A Bíblia diz que, através de Cristo Jesus, todos podem encontrar salvação, todos podem encontrar libertação, todos podem encontrar paz, todos podem encontrar santidade através de Cristo Jesus, todos podem encontrar comunhão com Ele, liberdade. Porém, em Efésios 3,12 diz assim: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Quando você olha e ouve sobre acesso, o que isso te traz? Eu posso orar. Eu posso ter intimidade. Mas na prática, essa notícia que você teve acesso, que você tem liberdade, que você tem momentos para orar com o Senhor, na prática, você tem feito? De que forma essa boa notícia que chegou até você tem praticado sobre isso? E é fato, querido, o Evangelho trouxe essa boa notícia para você. No Evangelho, além de ter a questão do acesso, ele também tem condições. No versículo 2 fala assim: apegueis com convicção. E um dos sinônimos de convicção é fé, é confiança, é certeza, é crença. Então, quando eu tenho uma convicção, eu tenho fé no Evangelho. E aí eu quero te perguntar uma coisa: em que está fundamentada a sua fé? Se você perguntar a qualquer pessoa, ela vai falar assim: você crê em Deus? Sim, eu creio em Deus. Mas os frutos dessa crença, dessa fé, têm compatibilidade com Deus? Quando você pergunta a uma pessoa se ela crê em Deus, ela vai falar no Deus Todo-Poderoso. Mas para nós que somos evangélicos, que somos cristãos, o nosso Deus é o Deus de Israel. É o Deus que é pregado na Bíblia. É o Deus que é justo, que é amor, que é verdadeiro, que nos deu acesso em Cristo Jesus. Mas como falei, é um Deus de justiça. Em Cristo, através desse Deus, eu tenho que amar a Ele e ao meu próximo. Através desse Deus, eu não posso adorar a imagem e escultura. Através desse Deus, eu não posso ter medo de macumba. Através desse Deus, eu não posso me basear por... Oh, meu Deus, como é que é o nome daquele negócio que dá em jornal? Horóscopo. Eu não posso me basear por isso. Porque a minha fé não está em adivinhações de pessoas que leem cosmos, está em Deus. A Bíblia diz que para cada dia basta o seu mal. Então, se a minha fé não está fundamentada no Deus de Israel que está na Bíblia, essa minha fé é morta. A gente precisa ter noção querido, que o Evangelho, ele não é negociável. Não, eu não vou pregar a verdade, porque se eu pregar verdadeiramente a verdade, isso pode afastar pessoas. Não. O amor, ele não tem a ver com adequar o Evangelho à pessoa, e sim adequar a pessoa ao Evangelho. Mas hoje, com medo de afastar, a gente tem feito aberturas para encaixar o Evangelho às pessoas. Não, querido. O Evangelho é João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, você que crê, parabéns, você tem a vida eterna. Mas se você não crê, me perdoe, lamentável, é inferno. O que está acontecendo conosco que pregamos o Evangelho, querido? Nós estamos com medo de pregar isso. Não, o Evangelho, aquele que prega a verdade, ele não tem medo, ele não pode ter medo de dizer a verdade com medo de afastar. Lembra? Jesus com os 70 falaram assim, 70 falaram para Jesus: Senhor, duro esse discurso. E cada um foi saindo. E Jesus na hora virou para os 12. Vocês também querem ir? Querido, Jesus não queria que os 12 fossem. Mas ele não quis negociar o Evangelho, coisas que os discípulos queriam. Então não negocie. O Evangelho precisa estar fundamentado na fé do Deus de Israel. Aleluia. A sua fé precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. E é obediência, em nome de Jesus. A sua fé
o que a fé faz em você. Querido, uma fé que não faz de uma pessoa uma outra melhor, essa fé tem que ser revista. Se uma fé não te constrange a olhar para a sua vida e ver, nossa, quão miserável eu sou, quão distante de Deus eu sou. Querido, a fé em Deus faz a gente entender o quão distante estamos de Deus e quão próximo estamos do diabo e, consequentemente, do inferno. Isso é reto. Eu não posso estar no meio termo. O Evangelho, o Deus de Israel, o Jesus Cristo, ou é Ele ou não é. Então, o que a fé faz em você? Ela precisa transformar. A fé, a gente entende que existe o processo. Deus respeita o processo. Porém, a cada dia é necessário nós avaliarmos a nossa fé. E terceiro, ele fala, a fé te move. O que a fé te move a fazer? Se a sua fé, assim como diz de Tiago 2, ela não te faz obras, a amar o próximo, a negar a sua vida em prol de Cristo, essa fé, ela é morta. E ela não é fé. Em nome de Jesus. Agora, para fechar, meu amado, nós falamos que o Evangelho é uma boa notícia quando? Quando ele te dá acesso ao Pai. Glória a Deus. Imagina só, querido, você ter que depender da Cláudia e do Marcelo para que as suas orações cheguem ao trono, para que os seus pedidos de perdão ao Senhor cheguem a Deus, através de sangue de animal. Não, através do véu do templo ter rasgado, você tem livre acesso. Mas sabe o que eu, Cláudia e você, muitas das vezes fazemos? Temos costurado o véu de novo, dependendo de pessoas. Claro, querido, nós somos dependentes do outro, mas acerca de Cristo Jesus, não. Entre no teu quarto, feche a porta e ore ao Senhor que vem em secreto. Muitos têm negligenciado o quarto. E você sabe que o quarto não é uma questão física, é uma questão pessoal e de intimidade no oculto com Deus. Precisamos resgatar a intimidade na oração, querido. Precisamos orar. Esse acesso foi dado de graça e nós temos jogado isso fora. Eu não ia nem falar sobre isso, mas como está a tua vida de oração? O que tem acontecido? As atividades. E eu vou falar, somos pastores, as atividades na igreja, os trabalhos sociais de evangelismo, de culto, tem roubado o quarto com Deus? Se tem roubado, querido, para tudo hoje. Pare tudo. Porque o evangelho, o reino de Deus, a igreja começa no quarto, começa na intimidade com Deus, começa em ouvir Deus falar através da sua santa palavra. E ele vem falando no 2, o evangelho tem condições em relação à fé. E terceiro, para fechar, quando o evangelho é uma má notícia? Quando o evangelho é uma má notícia? Quando precisamos andar segundo o evangelho. O evangelho é uma má notícia? Quando precisamos andar segundo o evangelho. O que isso traz para mim e para você? Subjugar o nosso corpo e reduzir a servidão, como Paulo fala. É negar seus sonhos. É negar suas vontades. Querido, eu não sou hipócrita, porque Deus sabe. Eu não estava querendo fazer live, querido, porque eu estou indignado com esse decreto do prefeito de Rio das Ostras. E como essa live é pública, espero que chegue até ele. Como pode o Rio de Janeiro todo estar podendo a igreja abrir com as suas restrições, que todos estão cansados, e Rio das Ostras não pode? Baseado em quê? Se os comércios estão abertos dentro das restrições, a igreja não pode calar. A igreja não pode usar apenas rede social, a igreja tem que ir para a rua. Não bater de frente, mas falar da importância sim da igreja. Sabe por quê, meu querido? Estão querendo cercear o nosso direito de comunhão. É verdade. Nós estávamos aqui hoje vendo na televisão, ou ontem, que agora estava a notícia assim, precisamos agora nos adequar à nova era que vem dos relacionamentos virtuais. Eu repreendo isso na autoridade que há no nome de Jesus.
Relacionamento foi igual à igreja dos Atos dos Apóstolos, igreja primitiva, e todos estavam unânimes, perseveravam na doutrina dos apóstolos, em comunhão, no partir do pão. Era toque, era cheirar um ao outro, era sofrer, é saber da notícia, mas não. Queridos, me perdoem quem goste. O relacionamento através de mídia social, de internet, na grande maioria é um relacionamento hipócrita, porque ninguém mostra as suas mazelas, as suas chagas na internet, até porque não é bom. Não, mas o toque, a proximidade, o beijo, o cheiro, isso é reino, isso é evangelho. Precisamos trazer de volta esse evangelho, querido. Precisamos nos posicionar não somente em oração, mas em contestação de tudo isso. É chamar o prefeito para conversar, em nome de Jesus, de que vocês estejam orando por isso. Amém? Quando o evangelho é uma má notícia? Quando você e eu não queremos nos adequar a ele. Em Marcos 10, 21, né, eu e o Wagner estávamos até conversando sobre isso, diz assim, em Marcos 10, 21, contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Esse aqui é um texto que fala sobre o jovem rico que perguntou a Jesus assim, mestre, o que eu posso fazer para ganhar o reino dos céus? Ele fala, como que você observa a lei? Como que você lê? E ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, não adulterarás. Ele falou assim, que bom, eu cumpro tudo isso. Mas Jesus viu que faltava uma coisa. Faltava ele aniquilar o seu eu. Porque a fé dele, a confiança dele estava nas riquezas que ele tinha. Quando Jesus falou, vai e vende tudo e dê aos pobres, mexeu com eu, mexeu com a ganância, mexeu com aquilo que o dinheiro poderia proporcionar para ele, no presente e no futuro. E ele não queria se desvencilhar. E ao olhar para essa mensagem, querido, o que isso te remete? O evangelho, ele é sim renúncia. O evangelho é uma má notícia quando você não consegue se desvencilhar de você. O evangelho é quando eu sei que eu tenho que andar em santidade e eu não mato a minha carne para isso. O evangelho é quando eu sei que eu não posso beber e isso me causar uma embriaguez e eu continuo bebendo. O evangelho é quando eu sei que eu não posso mais andar como andava antes, falando coisas obscenas, falando palavrão. A Bíblia fala sobre palavra torpe, né? Mas é uma palavra difícil, mas é falar palavrão. E eu não faço nada por isso. Por quê? Não, Jesus entende. Querido, Jesus entende a sua condição pecaminosa, mas naquele grande dia ele vai falar. E agora? O que você fez com a sua vida? Não, querido. Você precisa entender que se você não se arrepender, que se você não se adequar ao Evangelho, o Evangelho se tornou uma triste notícia, uma lamentável notícia, uma notícia de decreto de inferno na sua vida. Porque ele diz, aquele que crer e se batizar será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Se você não se adequa e crê no Evangelho, você já está condenado. Ele fala em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. O Evangelho nunca será... O Evangelho é simples. É você ver o que Jesus fez na cruz e falar, sem ele é condenação. Entrego a minha vida a ele. Mas o Evangelho é de lutas. É de matar a sua carne. É de aflições que vêm todo dia. E você precisa perseverar. E perseverança é luta. Você vai passar por dissabores na sua vida. Pessoas vão te decepcionar. Você vai perder emprego. Você pode, a sua esposa ou seu esposo te trair. Você pode perder a sua namorada. Você pode falir a sua empresa, ter uma doença, pegar coronavírus. Mas se isso que acontece na sua vida te faz sair do Evangelho, querido, esse Evangelho se tornou uma má notícia na sua vida. Mas não. Se o Evangelho está vindo luta, eu estou perseverando, eu negocio tudo. Já falamos isso aqui. A Cláudia negocia tudo, até a minha vida. Não, eu negocio o Marcelo, mas meu Deus, não. Quando você parte dessa primazia
Querido, o Senhor, Ele vai abençoar toda a sua área. Amém. Pode ter certeza disso. Mas não, no primeiro vento, você falar, eu não vou mais à igreja. Eu não vou mais orar. Engraçado que a gente faz tudo o que não deveria fazer. Quando acontece algo ruim na nossa vida, a gente faz tudo que não deveria fazer, que é sair da presença. Querido, quando você sai da presença, a nuvem sai de você, você deixa a nuvem. Você deixa o mais poderoso que habita dentro de você. Não, querido, o evangelho não pode ser uma má notícia na sua vida, mas não faça como o jovem rico. Não negocie Cristo por conta das riquezas, e a riqueza é o seu eu. Ele fala, Mateus 16, 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Aleluia. Que vida você tem procurado? Querido, com certeza, viajar é muito bom. Quem não gosta de ter dinheiro para viajar? Quem não gosta de ter uma casa linda? Quem não gosta de ter um carro do ano? Quem não gosta de ter um emprego e ser bem sucedido nessa terra? Quem não gosta? Mas se isso estiver negociando ou estiver te separando de Cristo, você ganhou a vida. Parabéns. Você é um homem e uma mulher bem sucedida nessa terra, mas você perdeu a verdadeira vida em Cristo Jesus. Deus. Querido, quantos anos você acha que vai viver aqui nessa terra? A Bíblia fala que aos 70 é enfado, canseira e enfado. Aos 70, você de repente está com 50, graças a Deus tem pessoa com 90, e você vê como é que o corpo não responde. 70 anos, imagina o que é a eternidade. Eternidade com Cristo, que maravilha. Ele mesmo iluminará, o sol não precisará iluminar, porque Ele mesmo iluminará a nossa vida. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença. Querido, imagine essa eternidade com o nosso amado Mestre, mas imagina a eternidade no inferno. Inferno. Ou seja, não queira ganhar a sua vida nessa terra, mas antes queira ganhar a verdadeira vida em Cristo Jesus. E aí sim, a partir daí, você vive a vida aqui. Tiago 2 já foi falado desse mesmo modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhada das obras, ela é morta. E a obra não é apenas fazer para o próximo, sim, Tiago estava falando nesse sentido. Mas o que é o seguinte, que fruto você tem demonstrado da fé em Cristo Jesus? Porque o Evangelho é uma triste notícia, sabe como? Que quando você diz que recebeu a Jesus Cristo, mas você não frutifica, você não faz obras de pessoa arrependida dos seus pecados. O Evangelho é uma má notícia para a minha vida e para a sua vida, quando você e eu não nos arrependemos. Eu queria te convidar nessa noite a você avaliar a sua vida. Paulo identificou uma coisa muito grande. Ele falou que o que pode me separar do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida. Nem a altura, nem a profundidade. Nem anjos, nem demônios. Nem o que era, nem o que há, nem o que há de vir. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é imutável. Mas o que tem feito o seu amor esfriar para com Deus? Querido, o Evangelho precisa continuar sendo o que ele é, uma boa notícia. Algo que aconteceu há 2020 anos atrás e que pessoas morreram por causa dele e nós negociamos por coisa pouca, porque alguém falou mal da gente. Não, querido. O Evangelho precisa continuar sendo uma boa notícia. Mas se é uma má notícia na sua vida, eu te convido a se arrepender hoje. Eu te convido a dar uma volta de 180 graus a outro rumo. Eu te convido nessa noite, você que um dia experimentou da presença de Deus, da glória, um dia que você experimentou da intimidade, você que está aí, é para você mesmo. Você orava, você era uma mulher de oração, você era um homem de oração. As pessoas olhavam para você e iam até você pedir conselhos. O que aconteceu? Volte hoje. Aleluia. De novo citarei esse versículo, Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Aleluia. Quando a gente lembra de onde caiu, a gente recomeça.
2019 pra gente lá foi o ano do recomeço. Mas o ano do recomeço foi apenas um tema. Recomeçar é necessário sempre que for necessário. Então que você recomece hoje a sua intimidade com Deus. A leitura da palavra, o estudo da palavra. Reveja o que tem minado a sua fé. Pare tudo hoje e volte à intimidade com o Senhor. Desculpa ser redundante, mas a massificação gera aprendizado. Eu queria orar por você. Enquanto a gente vai orar, eu queria que você trouxesse à memória aquilo que dá esperança. E a esperança é Cristo, querido. Aleluia. Porque ela nunca morre, aleluia. Porque ela ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Mas eu queria que você que um dia experimentou pelo menos um pouquinho da presença de Deus, que você trouxesse isso à memória agora. E que o Espírito Santo, eu creio, vai aquecer no teu coração. Vai aquecer fortemente no teu coração. Vai fazer queimar poderosamente no teu coração. Ele vai fazer você trazer de volta sonhos. Aleluia. Querido, você que é cristão, tudo começa